Saudações a todos os queridos irmãos para mais essa jornada de trabalho, de exposição doutrinária, que neste método virtual consegue buscar todos os lares dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Que nesses momentos possamos encontrar o amparo necessário, que possamos nos manter conectados com a espiritualidade superior, que nos ampara, que nos guia, que nos fortalece. Que possamos, através das energias elevadas, nos tornar receptivos a todas essas palavras que iremos ouvir logo mais. E que possamos, nesses momentos de irradiação, lembrar dos nossos irmãos, aqueles que moram conosco, que as nossas energias salutares possam atingi-los, bem como aos nossos vizinhos, bem como os moradores do nosso bairro, bem como a nossa cidade de uma maneira geral. Que esses fluidos atinjam o nosso planeta da forma mais ampla possível, levando a todos aqueles irmãos necessitados o alento necessário. Que as nossas vibrações busquem aquele irmão morador de rua, aquele irmão que se encontra em um momento difícil, aquele irmão que está hospitalizado, por qualquer doença que seja, para aquele irmão que se encontra angustiado devido aos momentos que estamos atravessando esse ano, momentos realmente de angústia, momentos difíceis de provação. Que as nossas vibrações também cheguem àqueles irmãos que se encontram encarcerados, aqueles irmãos que se encontram privados de liberdade, justa ou injustamente, que eles possam ser perseverantes nesses momentos de prova. Que nós possamos lembrar também daqueles irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, que eles não sejam esquecidos pelos irmãos encarnados, já que sabemos que a espiritualidade, os irmãos desencarnados estão sempre amparando a todos nós. Que nós possamos pedir pelos obsessores, pelos obsediados, que entre esses dois grupos codependentes haja o perdão mútuo e a libertação de suas culpas, de seus remorsos, de suas vinganças. Nós não podemos esquecer também dos nossos irmãos empresários, dos nossos irmãos governantes, que eles sejam iluminados nesses momentos difíceis para que possam tomar as melhores decisões possíveis. Lembrando também dos profissionais da área da saúde tão exigidos ao longo deste ano. Exigidos também no passado, mas sobretudo neste ano com a pandemia que estamos atravessando. Nós pedimos também por aqueles irmãos desencarnados que por algum motivo se estejam passando por algum momento de perturbação, que eles possam ser sim amparados pela espiritualidade com o auxílio dos nossos fluidos positivos, das nossas energias direcionadas a eles. Que possamos também lembrar dos nossos desafetos, que muitas vezes sem percebermos acabamos criando situações embaraçosas ou constrangedoras a um nosso irmão. Que possamos lembrar e pedir pela fluidificação das nossas águas, pela magnetização delas, para que elas nos sirvam de remédio, de bálsamo para as nossas chagas espirituais, morais e físicas. Que todos nós sejamos sempre vigilantes e amparados pela espiritualidade que nunca nos abandona. E que assim seja. E a exposição do dia de hoje, ele está ao encargo da nossa irmã Daniela Rodrigues, da Casa Espírita Fonte de Luz em Campo Bom, e a irmã ela também é trabalhadora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Olá, amigos! É com muita alegria que estamos aqui hoje para falarmos do tema a escolha das provas, que
consta em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 6, das questões 258 a 273. E é muito interessante o aprofundamento e o desenrolar que Kardec traz a respeito desta temática, que muito nos interessa a todos nós, espíritos encarnados. Quando nós falamos a esse respeito, nós lembramos que muitas vezes pensamos que não temos as condições necessárias para atravessarmos determinadas situações que nos acontecem, mas quando nós vemos isso sob o prisma materialista, no momento que nós entendemos que nós somos espíritos em evolução e que o gênero das nossas provas está diretamente ligado àquilo que nós precisamos melhorar em nós, muda o foco do nosso olhar e nós passamos a enxergar estas situações que nos ocorrem não como um castigo, mas como um desafio para nós superarmos a nós mesmos. E aí nós lembramos aqui de Allan Kardec na questão 258 de O Livro dos Espíritos, quando ele faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos superiores, como sempre concisos e profundos, respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E Allan Kardec, na questão seguinte, porque muitas vezes nesta situação, às vezes encarnados, nós acabamos querendo achar um culpado pelas tribulações que nos ocorrem. E muitas vezes as pessoas culpam Deus como se fosse um castigo divino determinadas situações que acontecem. E os espíritos superiores nos esclarecem na 258A que é muito importante nós distinguirmos, cumpre e se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade dos homens. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a eles vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então nós vemos que esta questão da escolha das provas é algo muito profundo, muito individual, de acordo com a necessidade de evolução de cada espírito. Lembrando que nós estamos aqui encarnados na Terra para evoluirmos. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos nos fala sobre gravitarmos para a unidade divina, ou seja, tudo que nos acontece é no sentido de nós mesmos entendermos, nos conscientizarmos e consciencializarmos aquilo que acontece de maneira a apreendermos um conhecimento a partir das nossas provas. E Allan Kardec ele foi além na questão 259, quando ele pergunta se o espírito, além da escolha do gênero das provas, ele sabe todas as tribulações que irá sofrer e experimentar no decorrer da existência. E os espíritos superiores são muito claros quando eles nos dizem que os previstos, no nosso planejamento reencarnatório na espiritualidade, só alguns fatos principais da nossa encarnação. A forma como nós vamos nos direcionar e vamos caminhar no decorrer da existência terrena vai depender de cada um de nós. E ele nos traz um exemplo aqui, como se nós estivéssemos caminhando em uma estrada. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabe que terás de andar cautelosamente,
porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto da estrada você cairá. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Nós precisamos entender que rumo que nós estamos dando para as nossas vidas e que o Espiritismo, uma das belezas do Espiritismo é que ele nos esclarece que nós temos determinadas situações que iremos passar de acordo com o gênero das nossas provas, mas a forma como nós iremos encarar, se é com reclamação ou como aprendizado, bem ou mal sofrer que nos traz o Evangelho, se é tentando fugir de determinadas situações das nossas vidas ou as encarando e as superando, mesmo com as dificuldades que surgem muitas vezes no nosso caminho, e como nos diz em o Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas anteriores das aflições, que muitas vezes, na maioria das vezes, as situações que nos ocorrem são por nossa própria incúria, ou seja, a nossa própria falta de cuidado e de consciência em existências anteriores acabaram nos levando a situações que nos encontramos hoje. Lembrando que este é o nosso melhor momento encarnatório, reencarnatório. Ou seja, quem nós somos hoje é o resultado de um progresso espiritual. É o resultado de uma caminhada evolutiva que está acontecendo e que esta nossa versão é a versão mais top, mais evoluída que nós temos. E a partir então desta versão que nós temos, nós vamos semear e colher futuramente outros gêneros de provas, outras situações na nossa existência, de acordo com aquilo que nós estamos plantando hoje. E a beleza do Espiritismo é quando nós entendemos que não é o que o outro faz, não é o que nos acontece, não é o porquê nos acontece, é para que nos acontece. E aí, no momento que nós entendemos da nossa responsabilidade, através do uso do nosso livre-arbítrio, através das situações que nos acontecem, tudo passa a ser instrumento de evolução. Tudo nos passa a ser instrumento de aprendizado. E o Espiritismo nos traz essa questão da autoconsciência, autoconhecimento, autorresponsabilidade sobre os nossos atos. Então, não é importante a questão da escolha das provas? Sim, para nós entendermos o gênero de situações que nós passaremos na nossa existência, mas é apenas uma questão de nós revisitarmos a nossa vida e vermos que pontos que nós precisamos trabalhar em nós. Para isso não há necessidade de nós lembrarmos do que nos aconteceu no passado, mas sim a necessidade de nós trabalharmos com aquilo que nós temos em nós para construirmos um futuro melhor e aproveitarmos o presente para apreendermos as lições necessárias neste período em que nos encontramos hoje. E aí Kardec nos pergunta aos espíritos superiores, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Porque nós vemos aqui na Terra, nós temos várias situações, várias vicissitudes e que muitas vezes nós não entendemos, se nós formos olhar só pelo lado material, por que determinadas pessoas nascem em meios de criminosos,
enquanto outros nascem em situações de aparente bem-aventurança, porque nós não sabemos a natureza das provas de cada um. Mas nós sabemos que em um planeta de provas e expiações em transição, nós todos temos situações a resolver conosco mesmo e com os amigos ao nosso redor, que são instrumentos para a nossa evolução, para o nosso progresso, de acordo com a forma que nós agirmos. E aí nos coloca os espíritos superiores, né, como resposta, quando Kardec pergunta, pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? E na verdade nós nascemos no meio, os espíritos superiores nos colocam, necessário para que nós possamos provar aquilo que nós pedimos. Então, para nós, ele nos faz uma analogia aqui. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Ou seja, na espiritualidade, nós, quando desencarnamos, nós temos uma noção daquilo que nós vivenciamos na nossa encarnação. Nós temos uma noção das oportunidades que nós perdemos. E a partir disso, nós temos uma vontade de evoluirmos e ultrapassarmos a nós mesmos. E para isso, a partir dessa consciência, nós reencarnamos. E só que existe o véu do esquecimento, o esquecimento do passado. E nós reencarnamos no meio mais propício a nós exercitarmos aquela lição. É como se nós estudássemos para uma prova na espiritualidade, reencarnamos e agora nós vamos fazer a prova. O que acontece? Será que aquele conhecimento, né, que o véu do esquecimento não nos faz recordar com toda a nuance de detalhes, ele está já apreendido em nós, aquele conhecimento, no sentido de já ter se transformado numa virtude? Essa prova, na verdade, é para ver se aquilo que nós combinamos, nós já somos. No momento que nós somos, nós não precisamos mais passar por aquela prova. No momento que nós apreendemos aquele conhecimento, virão provas novas, de naturezas diferentes. Enquanto nós não aprendermos por determinada questão, irão se repetir determinadas situações em nossa existência. O que nós precisamos nos perguntar é por que determinadas situações se repetem. E aí, nessas circunstâncias, nós vamos entender que não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com o que nos acontece que faz a diferença. Porque não basta nós sabermos a escolha das provas. Nós precisamos utilizar o nosso livre-arbítrio de maneira a seguirmos a nossa consciência de acordo com as leis morais que ali estão escritas. E aí Kardec continua esse capítulo, e estas questões são muito interessantes porque nos fazem revisitar determinadas situações que ocorrem em nossas existências e que muitas vezes nós não conseguimos compreender. E nos coloca Allan Kardec a seguinte pergunta: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. E aí nós lembramos nesse momento de André Luiz, no livro Missionários da Luz,
quando ele nos traz, no capítulo 12, a preparação das experiências, em que ele visita um instituto de planejamento das reencarnações na cidade espiritual de Nosso Lar, na colônia espiritual de Nosso Lar. Então, André Luiz vai com Alexandre visitar o pavilhão de desenhos em que existem vários espíritos construtores, engenheiros, além destes espíritos que estão ali trabalhando na construção do modelo organizador biológico necessário à evolução de cada um, com as patologias necessárias para que a pessoa, as qualidades necessárias naquele desenho, a sua manifestação física de maneira a cumprir as provas a que se propôs, as provas a que escolheu. E aí nós vemos várias conversas muito interessantes no decorrer deste capítulo, quando, por exemplo, na reencarnação de Silvério, na reencarnação de Anacleta, na reencarnação de Manassés, em que eles escolhem determinadas situações que, materialmente falando, nós não escolheríamos se nós estivéssemos aqui na matéria. E o que é considerado um sucesso para o espírito é a sua evolução espiritual. E para a sua evolução espiritual, muitas vezes são necessários caminhos que são as provas que nos acontecem no decorrer da existência. E aí nós encontramos aqui o caso da reencarnação de Segismundo, em que André Luiz acompanha Alexandre e Herculano no processo de reencarnação de Sigismundo, em que ele precisa, no caso, Sigismundo, resgatar uma relação de uma maneira construtiva com esse casal, com esses pais, em que no passado houve um triângulo amoroso e que acabou afetando a reencarnação das 3 pessoas envolvidas nessa história. O que acontece é que, para que esse processo reencarnatório ocorresse a contento, houve então uma intervenção dos amigos espirituais que auxiliaram esse casal e esse espírito a se perdoarem e a melhorarem a atitude e a aceitação, inclusive com relação à própria gestação, porque nos fala André Luiz que o pensamento envenenado destruía a substância da hereditariedade e que complicava que ocorresse aquele processo reencarnatório. Como nós não temos muito tempo para nós falarmos detalhadamente sobre essa história, é muito lindo o final em que o ambiente familiar ele já estava cercado de afeição e, ao mesmo tempo, os espíritos construtores estão examinando o mapa cromossômico planejado de Adelino com assistências espirituais naquele momento. Fala também dessa questão do esquecimento do passado e, ao mesmo tempo, da responsabilidade que aquele espírito sentia de fracassar no retorno à carne. Mas nos traz um fato muito, muito, muito interessante aqui. A quantidade e o incentivo dos amigos espirituais, no sentido de que nós temos o suporte para atravessarmos as nossas provas. Nós temos
se nós revisitarmos a nossa consciência, além do incentivo desses amigos espirituais, nós temos a ideia do que nós precisamos fazer para atravessarmos com sucesso essas provas. Mas nós precisamos, como nos dizem em Efésios, despertar. Desperta, ó tu que dormes, porque aí, no momento que nós despertarmos a nossa consciência para as nossas necessidades de evolução espiritual, independente das circunstâncias exteriores, nós vamos sempre escolher fazer aquilo que é o melhor e aquilo que vai favorecer ao nosso processo evolutivo, mas também ao processo evolutivo de todos que nos cercam. A reencarnação é um processo em que todos nós nos responsabilizamos por nós mesmos, mas também por aqueles que nos cercam, e a nossa família, no decorrer das nossas encarnações, ela vai se ampliando e vai alcançando a toda a humanidade. É um aprendizado constante a escolha das provas, é uma oportunidade que a pedagogia divina nos traz de nós nos exercitarmos e nós superarmos as ilusões do ego em benefício do que verdadeiramente tem valor, que é o nosso aprimoramento moral e espiritual. Agradecemos a todos e pedimos que Deus nos ilumine e nos ampare nestes momentos de provação que hoje passamos aqui na Terra, mas que nós escolhemos estarmos aqui para trabalharmos na construção de uma era de regeneração. Um abraço a todos, muita paz. Então, irmãos, agradecendo a exposição que foi direcionada no trabalho de hoje, que nós possamos refletir e meditar profundamente em tudo aquilo que foi dito, que nós possamos pegar todos esses conhecimentos transmitidos e aplicá-los ao nosso dia a dia, que possamos sempre agradecer a cada dia, porque cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá de renovação, de aprendizado e de melhoramento. Que possamos todos nós nos encontrarmos logo mais aqui, mesmo que virtualmente, para seguirmos a nossa jornada evolutiva, dando o nosso melhor e aprendendo com os nossos erros e usando o nosso Mestre Jesus como guia, como modelo, para que um dia possamos ascender a planos espirituais de trabalho, felizes, de aprendizado. Obrigada à presença de todos e que assim seja.